Graça e paz, irmãos. Agora chega o momento que Deus tem uma palavra reservada para nós. E como o Senhor sempre primeiro exorta aquele a quem vai falar, eu tenho certeza que essa noite é uma noite que Deus vai nos trazer uma palavra de esperança, uma palavra mostrando o teu grande amor para com os teus escolhidos. E tenho certeza, irmãos, que antes mesmo do Senhor trazer essa esperança, trazer essa palavra aqui, primeiro Ele chamou-me a ouvi-la e praticá-la. Então, amados, eu convido os irmãos que abram sua Bíblia em Lucas, capítulo 18. Nós vamos ler do versículo 1 ao 8. Lucas 18, versículo 1 ao versículo 8. Convido a igreja que se ponha de pé. Tratamos do Evangelho, reverência à palavra. Assim diz a palavra do Senhor. A parábola do juiz iníquo. Jesus lhe contou uma parábola para mostrar que deviam orar sempre e nunca desanimar. Em certa cidade, havia um juiz que não temia a Deus, nem respeitava ninguém. Havia também naquela cidade, mesma cidade, uma viúva que sempre o procurava dizendo: julgue a minha causa contra o meu adversário. Por algum tempo, ele não a quis atender, mas depois pensou assim: é bem verdade que eu não temo a Deus, nem respeito a ninguém. Porém, como esta viúva fica me incomodando, vou julgar a sua causa, para não acontecer que por fim venha-me a molestar-me. Ouçam bem o que diz este juiz iníquo. Então o Senhor disse: ouçam bem o que diz este juiz iníquo. Será que Deus não fará justiça aos seus escolhidos que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorando em defendê-los? Digo a vocês que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando o Filho do Homem vier, será que ainda encontrará fé sobre a terra? Fecha teus olhos, irmãos. Senhor Deus, amado e bendito Pai, eu sei que a Tua palavra ela é atual, ela vem para atender aquilo que nós precisamos de fazer, para que o Senhor possa nos ouvir. O Senhor é um Deus que sabe e tem todo o poder em Tua mão, e nós ouvimos neste momento, Senhor, a Tua palavra, que por si só, ela já nos mostraria o que devemos fazer em nossa vida. Mas o Senhor traz aqui nessa noite algo mais para que possamos fazer, Pai querido. Às vezes estamos dormindo, às vezes estamos, Senhor, praticando aquilo que o Senhor tem dito. Mas neste momento, ó Pai, eu peço a orientação do Teu Espírito Santo, e peço, ó Pai, que pelas virtudes que há no Teu Filho amado Jesus Cristo, que nós possamos nessa noite sair daqui, Pai, sabedores que o Senhor está conosco em toda e qualquer situação. Em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Amados, o tema da mensagem dessa noite é o seguinte: será que Deus responde às minhas orações? Será que Deus tem ouvido aquilo que eu tenho pedido a Ele? Ou será que Deus se calou? Ou será que Deus não responde às nossas orações? Quem alguma vez já teve o sentimento de ter sido abandonado por Deus? Quem nunca teve esse sentimento que Deus o abandonou? Quem de nós que nenhuma vez já perguntou assim: Senhor, por que o Senhor deixou que isto acontecesse? Por que o Senhor deixou uma situação de doença, um acidente, morte, injustiças acontecer?
Quem de nós nunca se sentiu, às vezes, abandonado por Deus? Quem de nós que sempre tem uma fé inabalável, que nunca se perguntou, será que Deus realmente tem ouvido as minhas orações? Isso vai muito ao encontro do primeiro hino que nós ouvimos aqui nesta noite. Em toda e qualquer situação, Ele nunca vai deixar de ser Deus. Ele não só continua sendo Deus, mas Ele é Deus sempre e sempre será. Então, amados, essa parábola do juiz, ela faz parte de um texto bíblico, cujo tema principal é a oração. O tema principal aqui, Jesus já deixa claro, nós devemos orar sempre. Mas há um segundo ingrediente nesta passagem, que nós não vamos abordar muito, mas para que fique bem claro nas nossas mentes, é sobre a justiça. E sobre justiça, tanto social como a justiça de Deus para com os seus filhos. Aquela justiça que aquele juiz iníquo que não temia a Deus e não respeitava ninguém, será que Deus não vai fazer uma maior justiça para conosco, maior do que aquele juiz? Amados, então Jesus nos conta essa parábola, que numa certa cidade havia um juiz. Esse juiz não temia a Deus e nem era sensível às necessidades de nenhuma pessoa, de ninguém. Na mesma cidade também havia uma viúva, e essa mulher tinha uma causa a ser julgada, e frequentemente ela se dirigia ao juiz, rogando ao juiz, faze-me justiça, na causa que pleiteio contra o meu adversário. A mulher insistia em pedir justiça, ela queria que fosse justiça contra alguém que se levantou com ela. E no início da história que Jesus nos conta, o juiz negou a atender a viúva durante algum tempo. Mas num dado momento, esse juiz refletiu a situação daquela mulher e, preocupado com seus próprios interesses, considerou atender a necessidade daquela mulher. Então, o juiz resolveu a julgar a causa daquela viúva, para que ela deixasse de aborrecê-lo com seu pedido. A história, ela não fala o que o juiz julgou, se julgou a favor dela, mas pela persistência da mulher, nós acreditamos que a causa dela era justa. E para quem Jesus contou essa parábola? Se nós voltarmos ao capítulo 17, versículos 22, Jesus ainda estava conversando com fariseus, e aí ele começa a conversar com os discípulos, falando, advertindo aos discípulos quanto o dever de orar continuamente, e jamais desanimar. Então Jesus aqui está se considerando para os discípulos. E o evangelista Lucas posicionou esta parábola sequencialmente após uma exposição escatológica feita por Jesus. Lá em Lucas 17, nós vamos ver que Jesus estava falando sobre o retorno da vinda do homem. E esse detalhe, irmãos, ele é importante pelo seguinte, pois os ensinos do capítulo 18 possuem uma ligação direta com o capítulo 17. Apesar de a gente não perceber muito, mas se nós continuarmos, nós vamos ver que aqui Jesus está voltando a falar do retorno dele. E Jesus está falando no capítulo 17 sobre o período difícil que os seus seguidores deverão suportar antes do seu retorno glorioso. Haverá um tempo em que os seus seguidores vão passar por dificuldades até que Jesus volte. Jesus alertou que esse período seria longo e traria um sofrimento progressivo até culminar no dia do seu retorno. Essa passagem que nós lemos, ela é muito conhecida, porque ela nos mostra a insistência de uma mulher em oração, né? E Jesus começa a sua parábola assim. Eu vou contar para vocês uma parábola, para mostrar
que nós devemos orar sempre e nunca desanimar. Ele exorta seus seguidores a perseverar em oração, na certeza de que as suas súplicas serão respondidas. Amados, a principal ferramenta de uma oração não é apenas a oração, mas a perseverança em nunca desanimar. Mas, amados, você que está me ouvindo, que antes orava mais, você tinha uma vida de oração, eu quero te dizer nessa noite, persevere, continue orando, continue buscando a presença de Deus, porque o segredo, a chave para você ter as suas respostas é a perseverança na oração. E eu não sei, amados, quanto tempo que você está orando. Eu não sei quanto tempo você está orando, ou se você está sem orar, mas eu quero te dizer que a partir de hoje, recomece a orar. E Jesus, então, Ele quer mostrar para os seus discípulos que a perseverança é que nos faz termos a resposta de nossas orações. E algumas passagens na Bíblia que falam sobre a perseverança. Olha bem o que diz em Romanos 12, 2: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Então nós devemos perseverar na oração. Então, amados, nós precisamos orar. Se você orou por um mês, se você orou por 2 meses, se você tem orado por um bom tempo, mas não tem visto o resultado das tuas orações, eu quero te dizer que Deus está ouvindo e ouviu a tua oração e já está recebendo as suas orações no seu trono de glória. Deus está sempre ouvindo as nossas orações, é isso que Ele está nos afirmando aqui. Ouvir não significa resposta do jeito que nós queremos, mas que Deus ouve as nossas orações. Nunca duvide disso, que Deus está nos ouvindo neste momento. Amados, aparentemente, às vezes, parece que nada está acontecendo, mas eu quero te dizer, amados, que desde a primeira vez que você começou a orar, Deus já ouviu a sua oração. Olha, mas até que a resposta venha, irmãos, nós temos que considerar algumas coisas que precisam de acontecer. Primeiro, Deus sabe a hora certa dessa resposta vir. Talvez, amados, o inimigo se levanta, talvez ele está tentando bloquear esta oração. Nós vemos no caso de Daniel, a Bíblia diz que quando ele orou e jejuou, o diabo tentou de toda maneira impedir a resposta. O diabo brigou com um anjo para que a bênção não chegasse até Daniel. Então, durante esse pedido nosso de oração, até a resposta de oração, muitas coisas podem acontecer. E, amados, mas sempre devemos lembrar, Deus está no controle de todas as coisas. Deus sabe o tempo certo, e Deus tem o poder para te dar aquilo que você está pedindo. Mas existem várias coisas, uma delas talvez ainda não chegou o tempo, ou ainda não seja a vontade de Deus. Interessante, amados, é que Deus falou para Daniel: olha, Daniel, desde a primeira vez que você passou a se humilhar diante da minha presença, são ouvidas as suas orações, mas o diabo tem tentado impedir que esta bênção chegue até você. Olha e preste atenção no que Deus disse. Desde a primeira vez que você começou a orar, eu tenho ouvido as tuas orações. Isso está em Daniel 10, 9 a 13.
Então, irmãos, nós precisamos de saber uma coisa: desde a primeira vez que nós oramos, Deus já está trabalhando em nosso favor. Isaías 64 nos diz assim: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvido se percebeu, nem que com olhos se viu um Deus que trabalha para aquele que nele confia. Amados, então, enquanto você está esperando em Deus, quando você está esperando pela resposta de sua oração, Deus está trabalhando. Você precisa enxergar, meus irmãos, desta forma. Ou seja, nós precisamos de estarmos atentos espiritualmente. Eu não estou vendo nada, mas eu sei que Deus está trabalhando. Deus está tocando no coração da minha família. Deus está movendo aquela causa na justiça. Deus vai tocar o coração do juiz se eu tiver alguma causa. Deus vai me dar as estratégias que eu preciso. Deus está cuidando da sua e da minha saúde. Deus está providenciando a cura. Deus está trabalhando mesmo que você não veja. Mas Deus está sempre trabalhando por nós. Amados, Deus está trabalhando, apesar de aparentemente nós não estejamos vendo. Amados, e você tem que olhar para essas coisas com esse olhar espiritual, porque senão você vai desanimar e você vai voltar atrás. Jesus disse com Pedro, lá em Mateus 14, 25, que Pedro pediu para ir até ele: se és tu, Senhor, deixa que eu vá até você, para andar sobre as ondas. Pedro então teve fé. Ele começou a andar sobre as águas. Mas quando veio um vento forte, assim está na passagem de Mateus, quando vieram as circunstâncias, aí Pedro duvidou. Aí Pedro se perguntou: quem sou eu para estar andando aqui? E quando Pedro pensou dessa forma, ele começou a afundar. Assim também é o nosso pedido de oração. Se nós duvidarmos que Deus pode fazer algo por nós, nós começamos a afundar. Aí você tem que voltar atrás e pedir socorro a Deus, a Jesus, que Ele vai estender sua mão para que você não afunde. O que eu quero dizer com isso? Que nossa vida, nós vamos ter dificuldades durante esse tempo que nós estamos pedindo a Deus. Pode vir que o pecado venha a fazer com que eu comece a afogar, e a minha resposta não está vindo. Mas tenha certeza de uma coisa: nós não podemos desanimar. Mais importante do que ter fé é permanecer em fé. Pedro aqui teve fé, mas ele não permaneceu em fé. Quando ele começou a ver a situação, ele voltou atrás. Assim também é a nossa vida, irmãos. A fé que você teve ontem, de nada adianta para hoje. Você tem que manter a sua fé inabalável. A fé que você tem hoje, ela vale para o dia de hoje, pensando no futuro. Mas aquilo que você tinha lá atrás, irmãos, você precisa de manter a sua fé. Amados, e Jesus não coloca Pedro no barco. Jesus anda com Pedro até eles entrarem no barco. Ou seja, Pedro andou sobre as águas novamente. Mas voltando à parábola, Jesus contou que a viúva tinha uma causa na justiça. E ela também tinha um adversário que se levantou contra ela. Pelo texto, nós vemos que esta mulher tinha 4 inimigos. Eu vou falar deles aqui, cada um deles. O primeiro inimigo, irmãos, pulei aqui, desculpe. Esta viúva, o primeiro inimigo dela, ela era viúva. O que significa ser viúva naquele tempo?
Essa mulher já estava sofrendo porque o marido dela tinha falecido. As viúvas e órfãos sempre eram no mundo antigo, do ponto de vista estrutural, as primeiras vítimas das injustiças e da exploração. Desde o Antigo Testamento, Deus aparece intervindo em defesa dos grupos que sofrem de injustiça estrutural. Essa mulher estava sofrendo de injustiça. E aí, irmãos, entra um domínio ideológico, estrutural, social, que essa mulher era mulher e ainda era viúva. Mas as mulheres, ao contrário do que nós pensamos, já tinham muitos direitos. Êxodo 22, Deuteronômio 24, Levítico 22 nos fala que as mulheres, as viúvas tinham os direitos. Depois você lê na sua casa que você vai entender. Por exemplo, Deus nos fala lá em Deuteronômio, em Êxodo: nenhuma viúva nem órfã afligireis. Se de algum modo os afligires, e eles clamarem a mim, eu certamente ouvirei o seu clamor. E a minha ira se acenderá, e vos matarei a espada, e vossas mulheres ficarão viúvas. Então tem vários textos que Deus está intervindo em causa de uma justiça para com as viúvas e os órfãos. Mas essa mulher da história, ela é uma mulher diferente. Ou seja, ela não quer se conformar com os direitos que lhe eram negados. Ela não aceitou aquilo que ela tinha por direito. Também, ela não se fez uma vítima indefesa. Ela não queria que ninguém aguardasse e tomasse alguma providência por ela. Mas ela queria apenas justiça. Essa mulher não era uma pobre coitada de ficar esperando as coisas acontecer e falar assim, olha, não. Essa mulher todo dia importunava aquele juiz. Ela queria uma resposta. Ela queria que ele julgasse a causa dela. A segunda característica dessa mulher, ela tinha um adversário. Quem aqui não tem nenhum adversário? Alguém se levantou contra ela. Nós não sabemos a razão. Talvez uma questão financeira. Jesus não entra no detalhe, então nós não devemos também aumentar alguma coisa. Terceiro, o juiz não temia Deus, não respeitava a Deus e não respeitava ninguém. Esse juiz não queria problemas com essa mulher, mas ele era um juiz injusto. O quarto inimigo, essa mulher teve, era o tempo. Ela teve que esperar o tempo certo, ela teve que perseverar, porque o juiz não queria atender. E ele também não queria não atender, não é só essa mulher, ele não queria atender ninguém. Mas esta mulher perseverou. E dela perseverar, esse juiz pensou em rever a sua posição. Então, essa mulher estava com um inimigo também pesado nas costas dela, que era o tempo. Quando nós queremos algo, nós queremos aquilo de imediato. Nós temos um imediatismo absurdo. Então, irmãos, nós vimos pela história, a mulher tinha 4 inimigos. Eu não sei quantos inimigos cada um de nós aqui nessa noite temos. Eu não sei o que tem tirado sua paz, mas eu quero te dizer uma coisa, irmão. Deus pode te livrar de todas as aflições. Deus pode te livrar de todas as aflições. A Bíblia nos diz que o justo passa por muitas aflições. Aquele que serve a Deus passa por muitas lutas, muitos problemas, muito inimigo, mas o Senhor o livra de todas. Salmos 34, 19. Então, amados, amada igreja, o Senhor vai livrar você de todos os seus inimigos. Talvez seja a crise, talvez seja o desemprego, mas eu te exorto, irmão, e convido, continue orando, continue pedindo a Deus, continue buscando a direção de Deus,
Continue confiando que Deus está escutando as suas e as minhas orações. Amados, e por que devemos perseverar? Por quê? Porque assim como esta mulher, nós precisamos de vencer dois inimigos nossos, de todo mundo aqui, a carne e a alma. Esses são os nossos piores inimigos, a carne e a alma. Poxa, nosso pior inimigo é o diabo? Não, nosso pior inimigo é a nossa carne, é a nossa alma. E você, por que eu falo isso, irmãos? Porque quando você decide ter uma vida de oração, o inimigo vai se levantar para tentar fazer você cair em tentação, para você cair em pecado, para você abrir mão daquilo que Deus está tocando no seu coração, para você poder desanimar. Por isso você precisa primeiramente vencer a carne. E depois você precisa vencer a alma. Como que é isso? Porque sua alma vai dizer assim, vai dizer para você, olha, você já orou uma semana, você já orou um mês, você jejuou e não aconteceu nada. Larga a mão disso. Para que você vai orar? Não está acontecendo nada. Você precisa lutar contra a sua alma, porque sua alma vai desanimar, você vai querer desistir, mas nós precisamos de entender uma coisa, que quando você vence a tua carne, e quando que você vence a tua alma, é aí que o milagre chega, é aí que sua vida e você recebe resposta de orações. Então, amados, e Jesus continua dizendo aqui na parábola, embora ele fala palavras aqui do juiz iníquo, embora eu não tema a Deus, e nem me importe com os homens, esta viúva está me aborrecendo, e eu vou fazer justiça a ela, para que ela não venha me importunar. E aí eu quero dizer uma coisa aos irmãos, se você pensa assim, nossa, eu estou orando tanto, parece que eu estou importunando a Deus. Amados, às vezes você pode estar pensando assim, essa mulher às vezes pensou dessa forma, eu estou importunando esse juiz, mas a causa é justa. Você pode também estar pensando que talvez Deus está cansado de ouvir a sua oração, mas eu queria te dizer nessa noite, que Deus não se cansa, que Deus não se fadiga, Deus não se incomoda de você orar a Ele, pelo contrário, quanto mais você busca a Deus, mais Ele agrada da sua vida. Quanto mais nós oramos a Deus, mais Ele agrada de nossa vida. E talvez essa viúva tenha pensado que estava incomodando, mas ela talvez no fundo ela diz assim, eu não vou parar, porque o meu pedido é justo. E Jesus continua se dizendo o seguinte, olha bem, no versículo 6, olha que diz o juiz iníquo. Preste atenção no que diz, então o Senhor disse, ouçam o que diz este juiz iníquo. Então Jesus aqui, ele está completando a parábola, dizendo o seguinte, olha, até o juiz, que era injusto, não respeitava ninguém, ele atentou para o problema dessa mulher, e atendeu o pedido dela. Será que Deus não fará justiça a seus escolhidos? Aos teus filhos, que me clamam dia e noite? Irmãos, sabe aquela oração que você faz dia e noite? Deus restaura minha vida, Deus muda minha história. Sabe quando você faz essa oração? É nesse momento que Deus está recebendo e Ele promete, olha, eu vou fazer justiça e vou fazer depressa. Só que aqui tem duas palavrinhas bacanas, expectativa e perspectiva. A perspectiva de Deus é que Ele está fazendo rápido, porque o tempo de Deus não é o nosso tempo, mas a nossa expectativa faz parecer que está demorando.
Mas não existe demora na resposta de Deus. Deus de imediato nos responde. Mas nós não temos paciência. Nós somos imediatistas. Nós queremos para ontem. Olha, amados, Deus sabe o tempo certo. Parece aos nossos olhos que Deus está demorando. Mas aos olhos de Deus, Ele está fazendo e fazendo depressa. Não há demora. Há uma impaciência naquele que está esperando uma bênção de Deus. E essa mulher, ela nos apresenta 3 características. Ela tinha 4 inimigos e agora aparece 3 características dela. Primeiro, essa mulher é perseverante na oração. Nós temos sido perseverantes em oração? Quando você começou a orar, quando você tinha um problema, ou quando você começou a sua caminhada cristã, você acordava toda madrugada, você acordava 4 horas da manhã, não sei, meia-noite, 2 horas, e orava até 5 horas da manhã. E você durante aquele dia sentia uma paz, e de repente veio uma luta. E aí tem um ditado, quando eu estava na igreja católica, que eles diziam assim: quanto mais eu rezo, mais assombração aparece. Mas para nós é assim também. Quanto mais nós oramos, mais assombração aparece. Que assombração é essa? Essa assombração é um inimigo que não quer que nós sejamos uma pessoa de oração. Então ele se levanta e aí ele coloca um pecado em nossa vida e vai colocar problemas. E se você não vigiar e não estiver com fé, você vai deixar de orar. Você vai parar de orar. É infalível a estratégia do inimigo. Existem 2 momentos cruciais na vida do cristão em que o inimigo derruba ele. Ou no sucesso, ou quando ele está no fundo do poço. Quando ele está no sucesso, ele não precisa de Deus. Eu não preciso. E quando ele está lá no fundo do poço, ali ele fala que não tem Deus, que já não tem mais jeito para ele. Então devemos tomar muito cuidado com esses 2 extremos. Com o sucesso, quando tudo está indo muito bem na vida, ou quando tudo está indo muito mal, que a minha fé pode estar sendo abalada. Então nós temos que conhecer plenamente desses 2 momentos em que o inimigo quer nos atacar, ou vai nos derrubar. Quando está tudo bem, meus irmãos, você para de vigiar. Não há vigilância. E você está prestes a cair em tentação. Amados, mas eu quero te dizer para que volte a orar. Fique firme em oração. Essa parábola nos ensina que devemos orar continuamente com perseverança. A viúva nos ensina, a viúva não desistiu de suplicar sua causa a um homem ímpio e sem consideração por ninguém. Nós, porém, temos um juiz justo, santo, maravilhoso. Então nós não podemos desanimar. Será que esse juiz justo, ele tem prazer que os seus escolhidos passem por injustiça nessa terra? Amados, a parábola nos diz que não. E nós temos certeza que não. A segunda característica dessa mulher é que nós devemos buscar justiça, mas não podemos desproteger nosso coração. Amados, porque nós vamos passar pelo tempo da prova. Você vai passar pela angústia. Você vai ter que suportar por um tempo as injustiças. E essa mulher estava sendo injustiçada. Ela estava sendo injustiçada. O texto nos deixa claro isso. Por isso, você vai ter que proteger seu coração. O que é proteger seu coração? Imagina como estava o coração dessa mulher.
Talvez ela estivesse sentindo raiva, talvez ela estivesse estressada, talvez ela estivesse cansada dos problemas, porque seu adversário estava se levantando contra ela. Uma coisa eu percebo aqui, essa mulher, ela não pediu vingança para o juiz, ela pediu justiça. Perceba que as três palavras dessa mulher, a palavra dessa mulher é o seguinte: julga minha causa contra o meu adversário. Então ela está pedindo justiça. Uma coisa é você pedir justiça, outra coisa é você pedir vingança. Ela disse ao juiz que fizesse justiça ao seu adversário. Ou seja, essa mulher protegeu o seu coração para que ela não guardasse mágoa, para que ela não guardasse o sentimento de vingança. E a Bíblia nos diz em Romanos 12, 8, o seguinte: não vingueis a vós mesmos, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor dos Exércitos. Então, amados, nós precisamos orar por motivos certos. Uma das premissas para sermos ouvidos é orar pelos motivos certos. Assim nos diz a palavra de Deus também, como que pedis e não recebeis, porque pedides mal, para gastardes em vossos deleites. Então o que essa mulher está pedindo aqui era justiça, ela está pedindo algo correto, ela está pedindo algo que agradava a Deus. Esta mulher, amados, ela não guardou raiva. Isso é muito importante para nós, não guardar raiva. Apesar de ser prejudicada, ela não desejou na mesma moeda. Nós cristãos temos que tomar cuidado com a vingança disfarçada de justiça, ou o contrário, com a justiça disfarçada de vingança. Quantas vezes nós, como cristãos, falamos: mas fulano vai ver, Deus vai pesar a mão nele. Amados, eu quero te dizer uma coisa: isso não é a justiça que Deus está querendo. Você está querendo que Deus vingue algo por você, e essa não é a vontade de Deus. Então cuidado, irmãos, com a vingança disfarçada de justiça. A justiça de Deus tem outros parâmetros que não são os nossos parâmetros. E, amados, surge uma pergunta para nós caminharmos para o fim: até quando eu devo orar? Será que eu realmente estou incomodando a Deus? Será que Ele já me respondeu e eu não vi? Mas até quando orar? Até quando nós devemos orar? E a resposta está no texto que nós lemos. Você não pode orar, meus irmãos, apenas até Deus ouvir a sua voz. Mas você deve, e nós devemos de orar, até nós ouvirmos a voz de Deus. Deus nos atende, mas nós temos que orar até Deus nos responder, da maneira dEle. A resposta, como ela vai ser, é de Deus. Mas uma coisa é que eu estou afirmando para você aqui nessa noite: você tem resposta de Deus em qualquer sua oração. Deus não deixa de te responder. Você quer ver um exemplo? Teve um que foi persistente na oração, e Deus respondeu para ele não, mas respondeu. Paulo, quando estava com espinho na carne, em 2 Coríntios 12, quantas vezes ele chegou para Deus para pedir para que tirasse o espinho da carne dele? 3 vezes. Qual que foi a resposta de Deus? Não. A minha graça te basta. Amados, o nosso problema que nós temos é maior do que a graça de Deus? Não. Então você vê uma coisa, nessa lição nós tiramos de Paulo aí, 2 coisas, que Deus respondeu.
mas que a resposta de Deus era muito maior do que aquilo que Paulo estava pedindo. Aparentemente não era, mas era. Às vezes nós não entendemos os desígnios de Deus em nossa vida. Às vezes o não de Deus parece que é o fim do mundo. Meu irmão, o não de Deus é para te exortar. O não de Deus é para te levantar. O não de Deus é para te deixar mais forte. Assim foi com Paulo, assim é conosco. Se ele te falar não, é porque ele te quer bem, e não o mal. Nós não sabemos o que pedimos, porque Deus sabe que aquilo que pedimos, se Ele nos der, talvez nós tenhamos uma queda muito grande na nossa espiritualidade. Amados, e esta mulher acreditou, é a terceira característica dela. E Jesus terminou essa parábola dizendo assim: quando vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Muitas vezes, nós falamos de Deus o tempo todo, pregamos de Deus, só que a gente mesmo não consegue acreditar em Deus. Tem tantas pessoas que não conseguem acreditar no poder de Deus. Fala de Deus, mas não consegue acreditar. Tem muitos cristãos nessa situação. Porque na hora que vem um aperto, quando está tudo bem, a gente até acredita. Mas quando tudo está mal, vem a primeira pergunta: que Deus é esse? Como se Deus fosse meu servo para fazer o que eu quero. Mas é o contrário, eu que sou servo para fazer o que Deus quer. Então, amados, e quando vem o deserto na nossa vida, é porque Deus quer conhecer a intenção do nosso coração. Quando Ele levou o povo para o deserto, é porque Ele queria conhecer se aquele povo realmente amava Ele. E para nós nessa noite também é essa mensagem. Aquele povo não amava a Deus do jeito que ele esperava. Infelizmente, eles não amavam. Mas eu quero te alertar e te dar coragem, irmão. Se você está orando pelos motivos certos, não com propósitos egoístas, mas visando o bem do reino de Deus, e ainda não foi respondido, talvez o Senhor esteja te ensinando algumas coisas. Algumas lições você está precisando de aprender antes de receber a resposta de Deus. Mas você vai receber a resposta de Deus, eu tenho certeza. Deus, às vezes, reserva uma bênção ainda maior do que aquilo que nós estamos pedindo. Mas a nossa impaciência, muitas vezes, acaba prejudicando nossa compreensão a esse respeito. Então, amado, não seja impaciente. Tenha certeza que Deus está presente em todos os nossos momentos de alegria, de tristeza. E concluindo, irmãos, Deus não está demorando a te responder. Deus não demora a responder o clamor dos seus servos. A ansiedade daquela viúva certamente era muito grande para ver a sua situação resolvida. Ela estava tão ansiosa que todo dia ela ia no juiz. A nossa ansiedade, imediatismo, muitas vezes destrói a nossa fé. Nós paramos no meio do caminho. E aí Jesus faz essa pergunta: será que quando voltar o Filho do Homem, vai achar fé na terra? Será que existe verdadeira fé nas nossas orações? A conclusão desta parábola é impressionante. Jesus derruba a questão do imediatismo e mostra que, na realidade, o que falta muitas vezes na pessoa é a fé. E o que falta muitas vezes para nós é fé. A viúva teve fé, mas muitos não têm fé. Amados, a oração é uma grande bênção que recebemos de Deus para que nós
possamos fazer a Deus, de recebermos de Jesus. E nós temos que ter certeza que o Pai Celestial está sempre ouvindo as nossas orações. Mas, muitas vezes é preciso algum esforço para reconhecer as suas respostas. Precisamos aprender realmente a nos comunicar com Deus em oração. Reconhecer as respostas e seguir em frente fielmente. Nós temos que reconhecer as respostas de Deus. Então, este é o momento que nós podemos deixar de parar, quando Deus já nos respondeu, né? Não, continue, porque você precisa de continuar persistente. Porque toda vez que você tem uma vitória, o inimigo vem muito pior te atacar. Foi assim com Jesus, não será diferente conosco. E não podemos esquecer que todos nós vamos receber respostas de maneiras diferentes. Não é a mesma maneira que Deus responde a um que responde a outro. Deus tem seus métodos de nos responder. Então precisamos estar atentos a isso. E precisamos orar para que o Espírito Santo nos ensine como nós podemos reconhecer as respostas de Deus. Amados, eu vou dizer, se nós não tivermos intimidade com Deus, é muito difícil de reconhecer a resposta de Deus. Mas, isso é como qualquer outra habilidade. Se você parar de tocar violão, você desaprende. Se você parar de orar, você desaprende a orar. Se você deixar de ter intimidade com Deus, você desaprende. Mas, como eu disse, é como qualquer habilidade. Se você voltar a praticar novamente, a prática leva à perfeição, leva você a ficar melhor. Então, tenha fé e confie que o Pai Celestial está sempre te ouvindo. Então, você vai ouvir a resposta de Deus, quanto mais você tiver intimidade com Ele. Então, amados, que nós possamos ser persistentes na oração e nunca esquecer que Deus sempre nos ouve. Nós precisamos de entender, aceitar a resposta dele. Fecha teus olhos. Senhor meu Deus, meu Pai, muito obrigado, Senhor, por este momento que aqui nós passamos, ó Pai, aprendendo um pouco mais do que a oração nos faz. A oração nos faz bem, principalmente espiritualmente. Nós precisamos de ter paz, nós precisamos de ter intimidade com o Senhor. E como cristãos, talvez, Pai querido, nessa pandemia que ocorreu e que está voltando, nós tivemos necessidade de muitas coisas, tivemos necessidade de ir ao supermercado, tivemos necessidade de ir talvez jantar fora, mas quantos de nós sentimos verdadeiramente necessidade de orar, Pai? Será que nós não estamos sentindo vontade de ter comunhão com o Senhor? Será porque as nossas orações, às vezes, ao nosso olhar, está demorando? Nós sabemos que o Senhor tem nos ouvido. O Senhor tem uma palavra para qualquer dificuldade nossa. O Senhor está conosco. E a palavra que nós lemos hoje, ela nos mostra que o Senhor tem pressa em nos ajudar. Mas nós precisamos estarmos preparados para ouvir a tua resposta, que ela seja sim, que ela seja não, mas que sendo do Senhor é a resposta que me interessa. Ó Senhor, meu Deus e meu Pai, que o Senhor possa estar nos abençoando, Pai, que esta palavra seja, Senhor, penetrante em nossos corações, e que nós, a partir de hoje, sejamos uma igreja que ora, Pai, que nós possamos voltar àquele verdadeiro amor, aquele primeiro amor, e não nos conformar, Senhor, de estarmos, Senhor, ociosos na espiritualidade. Precisamos de arregaçar as mangas, Senhor, assim como fez esta viúva, e que nós possamos, Pai, ser persistente na oração, independente da resposta que o Senhor vai nos dar, mas a oração nos aproxima de Ti, e isso que nos alegra. Em nome de Jesus, amém, Senhor.
Som. Irmãos e irmãs, nós estamos encerrando o nosso culto. Apenas lembrar aos nossos adolescentes que na próxima quinta-feira, às 19h30, os adolescentes estarão reunidos aqui na igreja. Você que é pai, você que é mãe, tem adolescente em casa, manda para a igreja. Então, quem estará trazendo a palavra será a nossa irmã Betânia. Então, começa às 19h30. Você que é adolescente, você não pode faltar. No próximo sábado, dia 5, nós teremos o casamento na igreja do nosso irmão Diácono Wellington e nossa irmã Luísa. Eles estão ali de pé. Levanta aí para o povo te ver aí. Aquele casal bonito ali, ó. Então, estarão se casando. Está dando eco aí. Eles estarão se casando no próximo sábado. Mas é bom que nós expliquemos, né, como é que vai ser esse casamento. Casamento, ele é restrito especificamente para os seus convidados. E nós vamos explicar o porquê. Nós estamos obedecendo uma regulamentação da Secretaria de Saúde em que nos autoriza a funcionar com determinado número de pessoas. E as famílias são grandes. A família Borges, né, Lourdinha? É pequena, né? A família Padula também é uma família minúscula, ou seja, são famílias imensas. E eles estão, logicamente, privilegiando, devido a esse momento de pandemia que nós estamos enfrentando, os seus parentes próximos. Então, as pessoas próximas estarão aqui conosco. Este casamento será transmitido pelo nosso canal do YouTube. Então, se você quiser presentear o casal, quiser presentear o casal, né, vocês podem providenciar aí, né, ver aí, depois ele vai passar o endereço aí para onde mandar os presentes, né, se você quiser aí disponibilizar alguma ajuda, alguma coisa, com certeza eles vão disponibilizar isso aí, vai ficar, né, bem visível para que todos possam ajudar. Mas, de qualquer forma, né, nós estaremos transmitindo, a igreja estará assistindo em casa e os convidados, infelizmente, somente os convidados é que estarão conosco. Tá? Então, é um número fechado, é um número específico, exatamente para que nós não possamos infringir, né, as ordens das nossas autoridades. Até porque, durante esta semana, nós recebemos aí um documento vindo da prefeitura, em que, devido ao crescimento, né, dos infectados na região sudeste, a prefeitura a Secretaria de Saúde já está se movimentando e em algumas situações, alguns locais já estão começando a ser assim vigiados mais de perto. São casas de festas, bares com música ao vivo, né? Você não tenha dúvida que as igrejas também estarão sendo observadas. Então, para que evitemos qualquer tipo de situação, o casamento será específico para as famílias, tanto a família Padula quanto para a família Borges. Eu tenho certeza que a igreja vai entender, é uma situação atípica, como atípico é o momento que nós estamos vivendo. Então é importante que você ore pelo casal, ore por esta família, né, que será inaugurada agora, próxima semana, próximo sábado. E se você quiser abençoar esta família, eu tenho certeza que eles não vão se negar a receber as suas bênçãos, tá? Sejam elas espirituais, mas podem ser materiais também, tá? Se você quiser marcar com eles aí o local que vai entregar, né, o presente, entregar aquele carro novo, entregar aquela geladeira nova, né? Fique à vontade, fique à vontade. Se você quiser financiar a ida do casal a Paris, né? Paris hoje não, porque Paris está fechado, né? Mas turismo interno, quem sabe, né? O casal ficaria feliz, né? Então, olha lá, fizeram assim, quer dizer que pode. Então, fique à vontade em abençoar a vida do casal, tá bom? Então, próximo sábado, casamento de Wellington e Luísa. E queremos também avisar que os nossos cultos agora não são mais transmitidos diretamente, né? Não somos mais tipo live, né? Nós estamos disponibilizando os vídeos, neste momento nós estamos gravando e será disponibilizado a partir de segunda-feira, não tem dia certo não, tá?
Então, a partir de segunda, você, né, vai dando uma olhadinha lá e você vai receber, você que é assinante do canal, você vai receber a mensagem em que você já pode dar uma observada. Vamos passar ao nosso momento de família no altar. Sexta-feira, nosso culto de oração. Bem lembrado, Azés? Sexta-feira, nosso culto de oração também presencial, né? Queremos dizer que nós não temos mais nenhum trabalho sendo transmitido, né, online. Não está sendo mais tipo live, direto, não. Se tiver alguma coisa, é gravado, exatamente para que você saia da sua casa, você venha desfrutar do nosso convívio de máscara, com segurança, com todos os critérios necessários para que possamos cultuar a Deus sem risco, sem que ninguém saia daqui com a possibilidade de ser infectado, tá? Então, próxima sexta-feira, às 19h30, no domingo, Escola Bíblica Dominical, sábado, casamento, e no culto à noite, às 19h, estaremos aqui para louvar o nome do Senhor. A nossa irmã Elaine Mary, né, nossa irmã, já tem bastante tempo que nós não a vemos, e vamos orar por ela, pela família dela. Então, família no altar é a nossa irmã Elaine Mary. Vamos ficar de pé, vamos orar. Quero agradecer a você que está nos visitando, a você que já é membro da igreja, você que está conosco. Não vou aí dar um abraço a você, né, porque eu não quero ser aí nenhum causador de transmissão de vírus, né? Mas sintam-se abraçados, acariciados, e eu tenho certeza que Deus assim os abençoará. Mas estaremos à porta para cumprimentar você e desejar que você tenha uma ótima semana. Querido Deus, amado Pai, mais uma vez falando contigo, te agradecemos, Senhor, pelo privilégio que o Senhor nos concedeu de estarmos aqui nesta noite, cultuando a Ti, ouvindo, Senhor, aquilo que o Senhor preparou para os nossos corações, sabendo claramente, ó Deus, como aquela viúva, que a perseverança é algo que precisa estar sempre presente em nossa vida. Sabemos claramente que o Senhor nos ouve, que o Senhor nos responde, e que, ó Deus, que o Senhor nos dê também, ó Pai, um amadurecimento necessário para entendermos e para cumprirmos, Senhor, a Tua vontade soberana sobre as nossas vidas. Ó Deus, entenda as Suas mãos, ó Pai, de bênçãos, de paz, de misericórdia, as Suas mãos protetoras sobre cada um de nós. Leva-nos em paz para os nossos lares. Livra, Senhor, o Teu povo, Senhor, de qualquer possibilidade, ó Deus, de que sejamos atacados, atingidos, Senhor, por esse vírus. Ó Pai, que sejamos protegidos, ó Pai, pela Tua mão santa e poderosa. Cuida, Senhor, dos nossos familiares. Ó Deus, cuida, Senhor, da nossa casa. Consagramos a Ti, ó Deus, tudo aquilo que somos, tudo aquilo que temos. E, ó Deus, temos certeza absoluta, Pai, que os Teus anjos estão acampados ao redor daqueles que o temem, livrando-nos de todos os males, Pai. Ó Deus, nós Te agradecemos por tudo, pelos momentos que aqui passamos. Ó Deus, e Te pedimos a Tua condução para esta semana, guiando os nossos passos, protegendo-nos e guardando-nos de todos os males. Nós oramos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai, e as doces consolações do Espírito Santo estejam sobre vós, irmãos, sobre todo o povo de Deus espalhado por toda a face da terra, não só hoje, mas para todos sempre. Amém. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã.